A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Guzeral e estamos a dar início ao nosso Ponto de Encontro. Bom, há aqui um texto bíblico que eu gostaria de partilhar. Diz: Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, isto é tipo assim a minha estupidez natural. Tu bem conheces a minha estupidez natural e as minhas culpas não te são ocultas. Salmo 69, versículo 5. Bom, lá vem aquela coisa de novo, aquele sentimento irritante que fala alto mais, a culpa. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas maldades como fardos pesadíssimos, excedem as minhas forças. Salmo 38, 4. A culpa é um sentimento de remorso quando as palavras ou ações são erradas. É um senso de arrependimento porque tu deixaste de falar ou de fazer alguma coisa quando deverias ou não deverias ter feito. Tu sentes vontade de voltar e de mudar o que fizeste, mas já não podes. Também não consegues livrar-te daquele inquilino, por exemplo, indesejável, se fores senhorio e alugaste a tua casa. A culpa. Tu lembras-te da primeira vez em que te sentiste culpado? Isso provavelmente aconteceu quando tu eras uma criança. Então, tu te tornaste adolescente e aí surgiram ainda mais motivos para te sentires ou para eu me sentir culpado. Alguns adultos carregam para a vida madura, a vida adulta madura, os sentimentos de culpa da infância e da adolescência, este peso que o Salmo 38 fala. Não trataram este sentimento, não trataram estas situações e vivem constantemente com este peso. E esses sentimentos transformam-se em verdadeiros fardos que pesam toneladas. E quanto a ti, o que é que te faz sentir-te culpado neste dia? Tu realmente mereces sentir-te culpado? Sabes, existe uma coisa chamada falsa culpa ou culpa falsa, que é o facto de tu ou eu assumirmos a culpa pelos erros cometidos por outra pessoa. Muitos pais carregam esse tipo de culpa por causa dos seus filhos, dos erros dos seus filhos. Se eu o tivesse educado melhor e tal, mas calma aí, foi o filho adulto que tomou a decisão, até sem pedir conselho, aos pais, não é? Então a responsabilidade não é dos pais. Os pais podem se sentir tristes, decepcionados, mas culpado não. Isso é uma culpa falsa. Esse sentimento de culpa chama-se culpa falsa. Ou os filhos também podem carregar pelos seus pais um sentimento de culpa falsa. Deus sabe tudo sobre a culpa, sobre a minha culpa, as minhas responsabilidades. Normalmente nós experimentamos a culpa por causa de alguma coisa que também fizemos contra Deus. Fazendo contra alguém, nós também sentimos na nossa consciência que não terá agradado a Deus, a um Deus bondoso, perfeito, íntegro. Nos tempos do Antigo Testamento, a pessoa que pecava fazia uma oferta pela culpa, o que significava que o preço por esse pecado estava temporariamente pago. E depois um sacerdote oferecia o sacrifício para expiar, para limpar o pecado da pessoa. Mas cerca de 500, 600 anos antes da vinda de Jesus Cristo à Terra, o Messias, o profeta hebreu, o profeta Isaías, profetizou que o Messias viria para se tornar a oferta
a oferta pelo meu e pelo teu pecado, para que possamos viver sem culpa. O justo pagar pelo pecado dos injustos. Jesus pagando pelo pecado do Danilo. Isso está em Isaías capítulo 53, versículo 6 a 10. E o pagamento de Jesus anularia todo o saldo para aquele que aceitasse essa Páscoa, esse sacrifício, essa paixão de Cristo na sua Páscoa, que morreu na Sexta-feira Santa para pagamento dos nossos pecados e ressuscitou, voltou à vida, mas uma vida eterna, no domingo da Aleluia. A tua culpa, amigo ouvinte, pode ter um lado positivo. Sim, repito, a tua culpa pode ter um lado positivo. É um sinal de advertência quando fazes alguma coisa errada. De facto, se tu nunca sentiste culpa, isso pode ser um sinal de que tu não tens consciência e também um sinal de uma personalidade psicopática. Portanto, isto é uma doença mental. Há pessoas assim, não é? Não vamos entrar muito por essa estrada hoje, mas se nunca sentiste culpa, alguma coisa não está bem contigo, porque a culpa tem um lado positivo, ajuda-nos a perceber o que fizemos de errado e ajuda-nos a tratarmos isso com Deus e com as pessoas. Há uma promessa que Deus trouxe através do apóstolo João, que é o apóstolo do amor, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar em Cristo Jesus, pela Páscoa de Cristo, os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nos limpa, nos purifica. Ficamos ou seja, na alma e no espírito e no corpo, purificados daquele pecado, daquele erro. Jesus Cristo veio cuidar da culpa que não podemos eliminar sozinhos. Há aqui uma ilustração. Quando uma pessoa é mordida por uma cobra cascavel, por exemplo, ou outra cobra venenosa, em África, em Moçambique, por exemplo, há muitos tipos de cobra mamba, que são cobras venenosas, e recebe o seu veneno. O médico normalmente aplica um antídoto para neutralizar o efeito do veneno. Temos que ir rápido, chegar a tempo para isso. E Deus fez o mesmo com a culpa. Esse antídoto é chamado favor imerecido, é chamado graça. Quando tu aceitas esse presente maravilhoso, o manto da culpa que tu vestias transforma-se em poeira. Quais são os sentimentos de culpa que tentam derrubar-te hoje? Será que tu estás a carregar o peso de uma culpa falsa, uma culpa que não é da tua responsabilidade, por algo feito contra ti até? Se sim, não é tempo de passar essa responsabilidade para a pessoa que precisa sim de assumir isso de uma forma madura e responsável? Será que tu estás carregando, pelo contrário, uma culpa verdadeira, uma culpa real? Se estás, o que é que te impede de confessar esse pecado a Deus, pedires perdão a Deus, confessares à pessoa ou às pessoas envolvidas? Se foi um grupo, se isso que tu disseste ou fizeste foi feito num contexto de equipa ou de um grupo, também devias pedir perdão a todo o grupo, de modo a que tu possas caminhar na liberdade do perdão. É a responsabilidade deles depois de perdoarem. Por que não fazeres isso? Bom, estamos a chegar ao fim do nosso ponto de encontro. Recebe um grande abraço da nossa parte. O programa Ponto de Encontro está disponível no Spotify e Google Podcast. Pode contactar Danilo Gugeral no Facebook ou então através do 967-986-360. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida
para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.